Prontinho, pode começar? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, né, é o nosso último encontro, né, de projetos ambientais. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os documentos, né, técnicos, o licenciamento ambiental, né, ele envolve todo um processo, né, é, que utiliza recursos naturais e, e que envolve, né, uma série assim, de documentos, relatórios, estudos, né? Eu vou citar aqui um pouco dos exemplos, né, dos documentos técnicos. Depois eu vou até passar um vídeo para complementar um pouco a aula. E logo após a gente vai fazer uma revisão para a prova, né? Porque daqui a alguns dias vocês têm prova dessa matéria. Então, eu vou pegar e vou aproveitar e vou recapitular tudo que a gente estudou até hoje. O primeiro documento técnico aqui que eu vou falar é um memorial descritivo do projeto. Ele é exigido juntamente com a apresentação, né, do projeto do empreendimento. Ele é emitido, né, por um órgão licenciador. O segundo documento aqui é a avaliação ambiental inicial ou estudo preliminar. Ele trata, né, de uma análise preliminar da viabilidade do projeto. Toda aquela elaboração, pessoal. Se vocês, quem me acompanhou aí, tanto o primeiro quanto o segundo encontro, vai ver que as aulas estão muito interligadas. E o terceiro aqui é o plano de fechamento, né? Aqui, todos esses materiais que eu estou falando para vocês estão na apostila, depois eu peço até que vocês leem, procura dar uma estudada, uma lida na apostila, porque é muito importante. Tem os cadastros técnicos também, o IBAMA é um órgão responsável pelo gerenciamento, né, do Cadastro Técnico Federal. É um documento aí que é obrigatório a todas as pessoas físicas e jurídicas que se dedicam, né, à defesa ambiental. Atividades, né, que possam ter algum tipo de impacto aí ambiental no meio ambiente, né. O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, ele também é um documento obrigatório também para todas as pessoas ou empresas que vão aí ter algum impacto também no meio ambiente. Também tem o Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. Anotação de responsabilidade técnica, né, que é muito conhecida como ART, ela é ligada, né, ela foi criada pela Lei Federal 6.496. Ela identifica, né, e estabelece os responsáveis técnicos pela execução dos trabalhos prestados, principalmente aí para a área da engenharia, arquitetura e agronomia, né? Essa RT, pessoal, ela é tipo como que eu vou exemplificar aqui para vocês? É um documento, né, que fala ali sobre o que aquele serviço ou aquele produto pode ocasionar, né, causar no meio ambiente.
Tem um plano de controle ambiental também, o relatório de controle ambiental e o plano de recuperação de áreas degradadas. Aqui, pessoal, essa é a primeira parte que eu ia falar com vocês. Eu vou passar aqui um vídeo para complementar esse assunto, que eu achei muito válido, principalmente por ser a nossa última aula, né? Eu acho que é mais importante eu passar, reforçar alguns pontos com vocês. José, você quer falar alguma coisa? Deve que ele abre por engano, pessoal. Vamos lá. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo vendo a minha tela? Todo mundo tá conseguindo ver a minha tela? Eu estou vendo, professora. Sim, obrigada. Sim, fala, pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje... O som tá saindo, pessoal? Para mim, obrigada. A gente vai falar aqui sobre licenciamento ambiental, o que é, quais são suas etapas e quais atividades que precisam de licenciamento ambiental. Eu sou Felipe Prenholato, sou engenheiro ambiental e atuo no mercado desde 2014 como consultor ambiental. Bom, então o que é o licenciamento ambiental? O licenciamento nada mais é do que uma autorização emitida por um órgão público onde são estabelecidas regras, condições e medidas de controle ambiental a serem seguidas pela empresa. O licenciamento ele é obrigatório desde 1981 com a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938. Eu trouxe um pedacinho aqui dessa lei, onde no seu artigo 10 diz o seguinte: a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. Tá, mas e o que isso quer dizer? O licenciamento ele é uma ferramenta do poder público para que aquelas atividades que possuem um potencial poluidor sejam realizadas de forma ambientalmente adequada, sem que causem prejuízos ou dano ao meio ambiente. A gente tem que lembrar que na Constituição Federal de 1988, diz em seu artigo 225, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então o licenciamento ambiental ele é uma forma de regulamentação dessas atividades a serem desenvolvidas e como forma de prevenção de impactos e danos ambientais. Bom, tá, mas Felipe, quais atividades que precisam de licenciamento ambiental? A gente tem a nível federal a resolução CONAMA 237, que lista em seu anexo 1 as atividades que dependem de licenciamento ambiental. Essa é uma lista norteadora. A própria resolução diz que caberá aos órgãos competentes definir os critérios de exigibilidade, detalhamento e complementação desse anexo 1 que está presente na resolução. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a CETESB como órgão ambiental licenciador. A listagem de atividades que precisam ser licenciadas estão no Decreto 8468 de 1976. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para todas as legislações que a gente está abordando aqui nesse vídeo. Então, antes de começar o licenciamento ambiental, é importante a gente verificar qual a esfera que a gente vai pedir. A gente tem a esfera federal, estadual e municipal. Para ficar mais claro aqui, vamos pegar o exemplo de um licenciamento ambiental de uma usina hidrelétrica que tem a bacia de inundação em mais de um estado. Como a zona de influência direta desse empreendimento está a mais de um estado, o órgão ambiental que fará o licenciamento desse empreendimento será o IBAMA. Já o caso de uma indústria metalúrgica que está localizada em um estado, mas que a zona de influência direta desse empreendimento seja localizada em 2 municípios, a gente vai ter que solicitar ao órgão estadual para fazer o licenciamento. Já em casos mais simples, em empreendimentos que têm um potencial poluidor baixo, a gente pode fazer o licenciamento pelo município, desde que haja um convênio entre o estado e o município e que aquela atividade esteja prevista ali no plano diretor daquele município. Bom, agora que a gente já sabe em qual órgão solicitar, quais são as etapas do licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental ele é um procedimento tripartite,
que significa que ele é realizado em 3 etapas. A gente tem primeiramente a licença prévia, que é a LP, a licença de instalação, a LI, e a licença de operação, a LO. Na LP é verificado a viabilidade desse empreendimento, a sua localização e a tecnologia a ser empregada. Já na LI é autorizada a instalação do empreendimento, seguindo as especificações constantes nos planos, programas aprovados na licença prévia. E na licença de operação é de fato autorizado a operação do empreendimento, desde que as etapas descritas nas licenças anteriores foram seguidas. Bom, vamos pegar aqui como exemplo um licenciamento de um aterro sanitário. Para eu conseguir fazer a autorização desse empreendimento, eu vou precisar mostrar para o órgão ambiental quais são os aspectos e impactos ambientais de cada etapa desse projeto, desde sua concepção, a sua instalação e a sua operação. E quais são as formas e medidas para mitigar e prevenir esses impactos ambientais. Para isso, só é possível com um estudo chamado EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental. Já para licenciamentos de estabelecimentos de potencial poluidores mais baixos, a gente pode ter outros estudos ambientais. Um exemplo disso é o estudo de impacto de vizinhança, o estudo ambiental simplificado e o relatório ambiental preliminar. Isso vai depender de cada atividade a ser licenciada. Tá, Felipe, consegui a minha licença ambiental. E agora, acabou por aqui? Não, né? A gente sabe que toda licença ambiental ela tem um prazo de vigência. Além disso, a licença ambiental ela tem condicionantes que precisam ser seguidas durante todo o prazo da licença. Caso não sejam seguidas, pode ser até autuado pelo órgão ambiental ou pode ter sua licença cassada. Por isso que é tão importante que o tema de meio ambiente seja a rotina da empresa e que todos os colaboradores estejam cientes e familiarizados com as exigências para que elas possam ser cumpridas. Para finalizar, eu quero deixar uma ferramenta aqui muito útil que a gente utiliza no estado de São Paulo, que é a consulta ao portal de licenciamento da CETESB. Lá a gente consegue verificar todo o histórico de licenciamento das empresas através da razão social, CNPJ ou endereço. Então, com uma dessas informações, você consegue entrar lá nesse portal e consultar as informações dessa empresa. É muito interessante e eu recomendo que vocês façam isso. Bom, agora que você já sabe sobre licenciamento ambiental, quais são suas etapas, como ele funciona, deixa aí seu like se você gostou do vídeo, compartilha com quem que você acha que tem interesse e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Pessoal, aqui ele fala, né, o que é o licenciamento ambiental, para que serve. E eu falo assim, pessoal, antes da gente ver quais os tipos de documentos técnicos, esses que eu estava falando antes do vídeo, a gente precisa entender um pouco, querendo ou não, sobre leis, né? Tem tudo a ver com legislação ambiental, assim como existem leis para o consumidor, leis trabalhistas, existem leis ambientais que acredito eu que vocês já tiveram essa matéria, todo mundo aqui já teve essa matéria, está tendo? Quem que tá tendo essa matéria de legislação ambiental? A gente está tendo, eu pelo menos estou, agora nesse último trimestre. Ah, sim, eu acho que eu estou recordando de você, Tainara, você estava nas minhas últimas aulas, né? Sim, eu sempre estou nas aulas. Ah, não, certinho. É porque é tanto aluno, gente, que acaba que a gente tem hora que até mistura. Mas, então, a gente tem que entender um pouco aqui sobre leis, né, ambientais, para ver quais os documentos são necessários, para que vai utilizar aquele documento. E ele falou no vídeo sobre o CONAMA. Alguém aqui sabe o que é o CONAMA? O que é, como que funciona? Então, pessoal, mas alguém quer falar? Alguém levantou a mão, né? Então, pessoal, o CONAMA, ele é um órgão, né, que ele orienta e delibera, né, sobre políticas, né, e normas ambientais. Eu vou passar um vídeo aqui, pessoal, que ele exemplifica muito sobre isso. Deixa eu
interromper aqui, peraí. Conseguem ver minha tela? É isso. O que eu queria passar. Mesmo, é esse aqui. Olá pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Ecologia e Fiscalização. Meu nome é Diego Ramon, eu sou biólogo, professor e policial ambiental e hoje eu venho aqui trazer uma aula para vocês, falar um pouquinho sobre EIA-RIMA. É um tema que cai bastante em concurso público para área ambiental, concurso aí para gestor ambiental, analista, técnico ambiental e geralmente os editais eles trazem essa palavrinha EIA-RIMA. Não só para quem vai fazer concurso público, como também para quem trabalha como biólogo ou como engenheiro. Não é esse aqui, pessoal. Olá, professor Thiago Martins, mais uma vez aqui na área para gravar mais um vídeo curtinho para você, o nosso último vídeo nessa playlist aqui sobre o CONAMA, que também está na playlist sobre o CISNAMA, que também está na playlist sobre a PNMA. Essa playlist sobre o CONAMA é o último vídeo, é o nosso último vídeo sobre o CONAMA, dentro dessa perspectiva, explicando para você o que é o CONAMA. E nós vamos falar agora para você sobre os atos do CONAMA, tá? O CONAMA pratica alguns atos específicos, dentre eles está a resolução, a edição de resoluções, as famosas resoluções CONAMA, que, claro, de fato, é o ato mais importante praticado pelo CONAMA. Mas antes da gente começar, é claro, deixa teu like, deixa teu joinha, curte aqui o canal, te inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrita, ativa o sininho para que você fique ciente toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E é claro, não custa nada eu te pedir, a tua ajuda financeira é muito importante. Então, ó, clica aqui no Valeu, que o YouTube, de uma forma intuitiva, vai te conduzir para que você possa fazer essa contribuição financeira para a gente, ou então você pode fazer um Pix direto para a nossa conta, o Pix, a chave do Pix vai aparecer aí para você ao longo do vídeo, beleza? Então, como eu falava, um dos atos, o ato mais importante praticado pelo CONAMA é a edição de resoluções, as resoluções CONAMA. E as resoluções CONAMA são normas de natureza administrativa, de caráter secundum legem. O que é isso? Ou seja, são secundárias em relação à norma, em relação às leis formais em sentido estrito, aquelas emanadas pelo Poder Legislativo. Ou seja, uma resolução CONAMA não é lei e não tem força de lei. Muita gente fala por aí que resolução CONAMA tem força de lei. Não, não é isso, tá? O fato é que existe um entendimento na jurisprudência, um entendimento correto, que na ausência de lei formal em sentido estrito, ou seja, havendo um vácuo normativo, dependendo do caso, pode ser que uma resolução CONAMA possa ser aplicada diretamente, mesmo havendo ausência da lei. Por quê? Porque a finalidade de uma resolução CONAMA é especializar a lei. Tá, e dar contornos específicos e práticos para a aplicabilidade de uma lei ambiental, que elas são mais genéricas, que elas são genéricas. Então, dentro desse ponto, a resolução CONAMA surge para dar contornos práticos para a aplicação desta norma ambiental. Entretanto, em casos que não exista uma lei e o meio ambiente precisa ser tutelado, as resoluções CONAMA podem suprir esse vácuo, claro, dependendo do caso, quando se tratar de elementos para a efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao entendimento perante o STF de que o artigo 225 é um direito fundamental fora do rol do artigo 5º. Logo, por ser um direito fundamental, ele é autoaplicável, carecendo, não precisando, tá, de uma lei formal em sentido estrito para sua aplicação. Portanto, no caso, se eu tenho uma resolução CONAMA dando aplicabilidade ao que diz o artigo 225, por exemplo, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter, então, uma norma autoaplicável. Então, a resolução CONAMA pode ser aplicada, mas não é em todos os casos, tá bom, gente? Exemplo clássico é o caso da resolução 237 de 97, que até o ano de 2011 fazia as vezes de lei que repartia as competências administrativas em âmbito do licenciamento ambiental. Ou seja, nós não tínhamos a lei que repartia as competências administrativas. Hoje nós temos, desde 2011, a Lei Complementar 140 de 2011.
Então o STF entendeu que, por haver essa ausência, esse vácuo normativo, a Resolução 237, que repartia competências em âmbito do licenciamento ambiental, poderia ser aplicada porque nós estamos falando de um instrumento importantíssimo para a efetivação da Política Nacional do Meio Ambiente e para a efetivação do direito fundamental previsto no artigo 225 da Constituição, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, eu precisava daquela norma e o que eu tinha naquele momento dentro do ordenamento jurídico era uma resolução CONAMA. Isso foi questionado, a sua constitucionalidade da resolução 237 foi questionada diversas vezes perante o judiciário, mas esse foi o entendimento. E isso pode acontecer algumas outras vezes, mas isso não quer dizer que qualquer resolução do CONAMA, em qualquer situação, terá aplicabilidade se houver ausência de lei formal sentido estrito. Entendido? Então vamos lá analisar aqui os atos do CONAMA, que também não se resumem só às resoluções. Agora, as resoluções de fato são as mais importantes. Olha só. Artigo 9º da portaria 630 de 2019 do CONAMA, que você já sabe que é o regimento interno do CONAMA, a gente já viu bastante isso aqui, tá? Então, olha só. São atos do CONAMA. A resolução, quando se tratar de deliberação vinculada a diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais, quando determinar, se julgar necessária a realização de estudos das alternativas das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando a órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos do impacto ambiental e respectivos relatórios. No caso de obras ou atividade significativa de degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. C. Quando determinar, mediante a representação do IBAMA, a perda ou restrição de determinados benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral ou condicional, ou a perda de suspensão de participação em linhas de financiamento e em estabelecimentos oficiais de crédito. Isso aqui também está lá em competências, lembram? Competências do CONAMA. Quando tratar de integração ao SNUC de unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender às peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma das categorias, dentre aquelas constantes na Lei 9985 de 2000, cujas características permitam, em relação a estas, clara distinção. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha só, apesar de não ser o objeto desse vídeo. Alguém já te falou que você deveria ser psicóloga? E se eu te falasse que para ser... Já vamos ter uma playlist aqui no nosso canal sobre as unidades de conservação. E a Lei 9985 estabelece dois grupos de unidades de conservação. As unidades de conservação de uso sustentável e a de proteção integral, e dentro dela nós temos vários tipos de unidades de conservação diferentes, tá bom? O que acontece? É que nós temos esses 12 tipos, cada um com seu nome específico, a sua finalidade, com a sua característica específica. O que acontece? É que os estados e os municípios também podem estabelecer unidade de conservação e regras precisam obedecer à tipologia que está na Lei Federal 9985 de 2000. Mas, entendendo que cada município, cada estado dentro de um país continental como é o nosso, pode ter características específicas, então, entende-se que eu posso criar tipologias novas de unidade de conservação. E sendo essas tipologias novas e elas não estão previstas na Lei 9985 de 2000, então, havendo essa justificativa, eu posso ter uma resolução CONAMA que vai integrar essa tipologia nova prevista por um estado específico, por um município específico, às normas protetivas da Lei 9985 de 2000. Então, olha só, quando tratar de integração ao SNUC de unidade de conservação estadual ou municipal que concebidas para atender peculiaridades regionais ou locais, regionais do estado, local, município, possui objetivo de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria dentre aquelas constantes na Lei 9985 de 2000. Ou seja, eu tenho lá vários tipos de unidade de conservação, mas nenhum daqueles tipos vai atender aquele meio ambiente específico. Então, o estado ou o município criou uma tipologia nova unidade de conservação com objetivos específicos. Aí vai vir uma resolução CONAMA que vai dizer, olha, aquela unidade de conservação XPTO nova, que não tem tipologia na 9985 de 2000, está sendo integrada ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação e passa a receber as mesmas proteções da Lei 9985 de 2000. Entendido? Tranquilo? Além das resoluções CONAMA, nós também vamos ter como competência, tá? Como os atos praticados dentro do CONAMA, dentro de sua competência, a proposição. Quando se tratar de propostas sobre matéria ambiental a ser encaminhada ao Conselho de Governo, ou seja, lembre, dentro da estrutura do CISNAMA,
tá? Dentro da estrutura do CISNAMA, que o CONAMA, ele presta consultoria, assessoria ao órgão superior, que é o Conselho de Governo. O CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, tá? Ele vai, tá, prestar assessoria e vai fazer proposições ao Conselho de Governo, tá? Então, essas proposições são atos praticados pelo CONAMA, como você já sabe. Recomendação, quando se trata de manifestação acerca da implementação de políticas, programas públicos e demais temas com repercussão na área ambiental, inclusive sobre termos de parceria que trata a Lei 9790 de 1999, e a moção, que é a mais simples de todas, quando se tratar de manifestação relevante relacionada com temática ambiental. O que é uma moção? É uma proposta numa assembleia sobre o estudo de uma questão ou propósito incidente que ali surge, ou seja, vai ser uma moção para que se debata algo que foi ali proposto dentro da assembleia, nesse caso, a assembleia ali, a plenária. Entendido? Então, meus queridos e minhas queridas, nós tratamos sobre o que é o CONAMA, como essa estrutura, quais são essas competências. Tá? Em breve gravarei outros vídeos mais específicos sobre o CONAMA, também falando um pouco mais sobre a natureza jurídica da resolução CONAMA, aprofundando um pouco mais esse tema. Mas dentro da playlist de PNMA e CISNAMA, esses são os 4 vídeos sobre o CONAMA. Tem uma playlist específica sobre o CONAMA, no qual... Pessoal, aqui deu, assim, mais ou menos uma visão aí, o que é o CONAMA, né, para que serve, são, assim, normas, né, medidas administrativas, para que pode ser aí, as pessoas, né, podem ser notificadas aí por impactos ambientais, né. E agora, gente, esse foi um vídeo para complementar a nossa aula. Eu vou passar aqui também um vídeo sobre o que é, né, o licenciamento ambiental, os tipos, né, que são aí os documentos, né, que a gente até falou aqui um pouco aqui no começo da aula. E eu vou passar aqui para vocês, vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou passar esses vídeos correndo, pessoal, porque aí dá tempo da gente falar um pouquinho sobre a prova. Tá dando para vocês verem minha tela? Peraí, que tá dando um erro. Pessoal, só um minutinho. Não tô conseguindo compartilhar minha tela aqui. Olivia, só um minutinho, viu? O que está aparecendo para você ver? Agora deu certo. Só um minutinho. Olá, esse é o canal do professor Todo Wagner mundo Ambiental, conseguindo um canal onde a ouvir? gente traz conhecimento prático sobre Sim, licenciamento conseguimos. e fiscalização ambiental. Obrigada. Hoje a gente vai falar do primeiro documento para você começar o processo de licenciamento ambiental. O primeiro documento técnico que eu entendo que é fundamental para o seu processo de licenciamento. E hoje a gente vai comentar justamente sobre esse documento. Meu nome é Wagner Fonseca, eu sou engenheiro ambiental, revisor
e fiscal de órgão ambiental estadual. E aqui eu tenho como missão ensinar profissionais a atuar no licenciamento ambiental, aplicando a legislação com segurança. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre um documento essencial para começar o licenciamento ambiental. Hoje a gente vai dar uma boa dica para você começar a planejar um novo empreendimento e ter mais segurança para fazer o processo de licenciamento ambiental. Também vamos comentar sobre um estado brasileiro que dispensou justamente a apresentação desse documento. E também vamos falar de onde que veio essa ideia de tirar esse documento do processo de licenciamento ambiental. Se você gosta de conteúdos na área ambiental, quer saber mais sobre a prática do licenciamento e da fiscalização, então se inscreva aqui no canal Professor Wagner Ambiental, ativa ali o sininho vermelho para você sempre ter acesso aos nossos vídeos que são publicados diariamente, semanalmente, com muito conteúdo prático para você. Antes de começar a falar desse documento, que eu entendo como é um dos mais importantes, eu entendo até como a gênese do licenciamento ambiental, eu preciso falar para vocês o que são documentos. Quando eu menciono documentos, o que eu quero dizer com isso? Então, o processo de licenciamento ambiental é formado por 3 itens. Primeiro, os estudos ambientais, que são aqueles estudos técnicos, né? O relatório de controle ambiental, o plano de controle ambiental, o relatório ambiental prévio, o estudo ambiental simplificado, o próprio EIA-RIMA. Esses são os estudos técnicos. Também temos os documentos, aqueles que o órgão ambiental exige para iniciar o processo de licenciamento. Exemplo, procuração, matrícula do imóvel, certidão de uso e ocupação do solo. E, por fim, temos as taxas que o órgão ambiental cobra para analisar o seu processo de licenciamento. Então, nós temos essas 3 vertentes. E quando eu digo documento, eu estou me referindo a esses documentos aí, exigidos pelo órgão ambiental para iniciar, para aceitar o início do seu processo de licenciamento ambiental. O nosso documento, o documento inicial para você planejar, para você começar a fazer um estudo ambiental, eu entendo que é a certidão de uso e ocupação do solo. É um documento determinante no processo de licenciamento ambiental. Ele já pode te dar indícios se o seu empreendimento pode ou não pode ser instalado ou operado naquele local. É obrigatório, a apresentação da certidão do uso do solo é obrigatória, conforme consta na resolução 237 de 97. Como eu disse em alguns vídeos atrás, sempre que você ouvir uma frase um pouco mais forte, assim, de alguém falando sobre o licenciamento ambiental, de uma exigência, sempre busque saber onde está escrito essa exigência. No caso da certidão de uso do solo, ela está claramente descrita lá no parágrafo 1º do artigo 10 da resolução CONAMA 237 de 97. No processo de licenciamento ambiental, deverá constar obrigatoriamente a certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo. Então, essa determinação está lá na CONAMA 237 de 97. Se você tiver uma certidão de uso do solo que fala que o seu empreendimento é inviável, o processo de licenciamento não deve nem começar, porque não vai ser o órgão ambiental que vai contra uma certidão de uso do solo do município, porque quem conhece melhor a legislação do município é o próprio município. E o órgão ambiental tende a seguir a orientação do município. Se o município disser que o seu empreendimento não pode sair naquele local, então o órgão ambiental provavelmente, quase certeza, vai indeferir o seu pedido de licença ambiental. Minha sugestão, começar pela certidão de uso e ocupação do solo, porque se ela for apontar inviabilidade, você não vai fazer todos os estudos técnicos e acabar aí desperdiçando um bom tempo para ter o seu processo de licenciamento indeferido. Então, trouxe aqui para vocês um exemplo de uma certidão de uso e ocupação do solo lá no município de Ivaí, no Paraná. Acabei pegando essa certidão na internet. Ela se refere a uma pequena central hidrelétrica e lá o município diz o seguinte: declaramos ao Instituto Ambiental do Paraná, o antigo IAP, que hoje se chama Instituto Água e Terra, né, que é o órgão ambiental estadual do estado do Paraná, que esse empreendimento aí e o tipo de empreendimento e atividade estão de acordo com a legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo da Lei Municipal 779 de 2006. Inclusive, achei interessante que essa certidão utilizou um texto muito parecido com aquele da CONAMA 237 de 97. E embaixo
ele traz as características aí do empreendimento ao qual a certidão se refere. Então, a frase mágica que nós temos que achar aí na certidão de uso e ocupação do solo, qual que é? Olha, este empreendimento e o local e o tipo de empreendimento estão de acordo com o uso e ocupação do solo, com as regras determinadas pela legislação municipal número tal, que geralmente remete ao plano diretor. E aí, falando desse documento, que é um dos mais importantes para começar o licenciamento ambiental, nós temos agora uma surpresa, né? Em janeiro de 2022, aqui no estado de Santa Catarina, a Lei 18.350 de 2022 dispensou a certidão de uso e ocupação do solo. Ou seja, o licenciamento ambiental independe da emissão dessa certidão de uso e ocupação do solo pelo município. Ou seja, para você iniciar um licenciamento ambiental em Santa Catarina, segundo esta lei, você não precisa mais da certidão de uso e ocupação do solo. Aqui deixou bem claro que o licenciamento ambiental ele vai correr em paralelo, não precisa deste documento. Fica a sugestão tanto para quem é consultor da área ambiental, aquele profissional que presta um serviço para o empreendedor, como também uma sugestão para quem analisa processos de licenciamento ambiental, que eu chamo aqui de revisores. A sugestão é exigir que o consultor faça essa análise do empreendimento, do local, se está de acordo com o plano diretor, no próprio estudo ambiental. Já que foi dispensado o documento, então quem que vai ter que fazer a análise e colocar isso no papel? O consultor ambiental, de preferência lá no estudo ambiental, no item legislação aplicada. Então, é interessante que o consultor ambiental traga a informação com relação ao uso e ocupação de solo no estudo ambiental, lá no item legislação aplicada. E aí o revisor vai analisar isso e verificar se realmente essa informação procede. Eu entendo perfeitamente que deve ter problemas para se conseguir essa certidão nos municípios, acaba demorando mais. Eu acredito que para o revisor do órgão ambiental, principalmente estadual, vai acabar demorando mais para análise, porque ele vai ter que se inteirar da legislação de diversos municípios para verificar se aquela informação prestada no estudo realmente é procedente, já que os revisores do órgão ambiental sempre checam as informações prestadas. E, Wagner, de onde que veio essa dispensa da certidão? A gente pode imaginar que foi uma inovação de Santa Catarina, mas na verdade não foi, né? Eu entendo que foi uma cópia do projeto de lei 3729 de 2004, ou a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que está em trâmite lá no Senado Federal. Recentemente ela foi bem alterada, né? Nós estamos nos referindo ao substitutivo, se não me engano, do deputado Neri Geller, né? Ele fez alterações substanciais no texto, e esse último texto aprovado pela Câmara, lá no seu artigo 16, traz a redação praticamente igual àquele da lei estadual de Santa Catarina. Então, o que eu imagino? Eu imagino que essa redação do artigo 35 da lei aqui de Santa Catarina, para dispensar a certidão de uso e ocupação do solo, foi importada. Foi uma cópia desse projeto de lei 3729 de 2004, que está aguardando a apreciação do Senado Federal. Se você comparar as duas redações, elas são muito parecidas, praticamente iguais. Você quer saber mais alterações sobre esse projeto de lei 3729? Esse projeto de lei vai trazer a Lei Geral do Licenciamento Ambiental se ele for aprovado, né? Nós fizemos vários vídeos, temos uma playlist com 3 aulas explicando sobre as alterações que esse projeto de lei vai trazer, e além disso nós fizemos um e-book resumindo todas as alterações que esse projeto de lei tende a trazer para o licenciamento ambiental. Eu vou deixar os vídeos com relação ao projeto de lei aqui no card superior, né? E também vou deixar o link para você acessar o e-book aqui na descrição do vídeo. Bom, concluindo a nossa aula de hoje, a certidão de uso do solo é o primeiro documento técnico, na minha opinião, a ser obtido no licenciamento ambiental. Se a certidão for inviável, o órgão ambiental provavelmente não vai analisar o seu processo de licenciamento. A certidão de uso do solo pode trazer informações muito importantes, tá? Existência de curso d'água, faixa de domínio de rodovia, taxa de permeabilidade do solo
para você analisar, inclusive, os impactos da impermeabilização e aumento no pico de cheia da bacia. Então, a certidão de uso do solo pode trazer informações muito importantes que, às vezes, acaba passando despercebida pelo revisor, mas que ele consegue pescar lá na certidão de uso e ocupação do solo. E, por fim, sugiro que você confira aí no seu estado se ainda é exigida a certidão de uso e ocupação do solo ou aconteceu, como aconteceu aqui em Santa Catarina, dessa certidão ser dispensada. Inclusive, peço que você comente no texto aqui embaixo, que assim eu aprendo com você e conheço um pouquinho mais da sua realidade. Se você gostou das informações desse vídeo, eu faço um convite. Deixa um like aqui embaixo para o nosso vídeo, assim ele vai ser mais... E autorizações ambientais, elas variam de estado para estado? Quais os tipos de licença ambiental e autorizações ambientais? Elas variam de estado para estado? Em que fase do projeto você deve pedir essas autorizações? E, além disso, o que cada uma permite que seja realizado? É justamente isso que a gente vai trazer nesse vídeo. Meu nome é Wagner Fonseca, eu sou professor da Escola de Meio Ambiente, revisor e fiscal de órgão ambiental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperte aqui embaixo para se inscrever e também ative o sininho para você saber, sempre que tiver uma novidade aqui no nosso canal, você ter acesso ao vídeo em primeira mão. Nós disponibilizamos muito conteúdo na área de licenciamento ambiental, como também na fiscalização ambiental. Antes da gente começar a falar sobre a licença ambiental, a gente tem que entender um pouquinho do fluxograma de análise de um processo de licenciamento ambiental. O processo se inicia com um protocolo. Posteriormente, o supervisor do órgão ambiental vai designar um revisor para analisar o seu processo. Esse revisor faz uma manifestação técnica. Geralmente, essa manifestação técnica contém alguns apontamentos, algumas dúvidas. E aí, você vai receber um ofício de complementação, um ofício solicitando esclarecimentos, de forma que complemente o processo de licenciamento ambiental apresentado no protocolo. Quando você apresenta a resposta ao ofício de complementação, o revisor do órgão ambiental vai novamente analisar a documentação apresentada e ele vai se perguntar: o ofício foi atendido? Se o ofício não for atendido, novamente vai ser enviado um ofício de complementação. Também pode acontecer do seu processo já ser indeferido, mas geralmente isso não acontece. Então você vai receber um novo ofício de complementação. Voltando à resposta, a pergunta é feita novamente e aí, em caso negativo, pode acontecer um indeferimento ou pode ser enviado um novo ofício. Caso todas as requisições do órgão ambiental sejam atendidas, aí geralmente se procede à vistoria do empreendimento e o revisor elabora o parecer técnico sobre o processo de licenciamento, sobre o pedido da licença ambiental. Caso o superior concorde com o parecer técnico, ele vai tomar a decisão de emitir ou não a licença ambiental. Caso o superior não concorde com o parecer técnico, ele pode pedir o parecer de outro revisor e aí o processo vai se repetir. Caso o parecer seja desfavorável e o superior concorde, então vai acontecer o indeferimento da licença ambiental, geralmente formalizado por um ofício. Caso o parecer seja favorável e o superior hierárquico concorde com o parecer técnico, aí sim nós teremos a emissão da licença ambiental, que é justamente o assunto que vamos tratar hoje. Lembrando que esse fluxograma pode variar de órgão para órgão ambiental. E, além disso, certidões e a famosa licença por adesão em compromisso, que é aquela licença automática, elas têm trâmites mais simples. Bom, o que é a licença ambiental? É um documento emitido pelo órgão ambiental, resultado do processo de licenciamento e que impõe condições a serem cumpridas pelo empreendedor. Na definição legal da Resolução CONAMA 237 de 97, a licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão competente estabelece condições e restrições que têm que ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos que sejam considerados potencialmente ou efetivamente poluidores. Como que eu vou saber se a atividade que eu estou trabalhando, Wagner, ela é sujeita ao licenciamento? Geralmente essas atividades são listadas pelos conselhos estaduais de meio ambiente, mas também pode acontecer delas serem determinadas por decreto ou por uma resolução da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Licenças que são comuns a todos os estados,
que você vai encontrar em todos os estados brasileiros. Nós temos a licença prévia, nós temos a licença de instalação e a licença de operação. Agora a gente vai começar a diferenciar cada uma delas de acordo com 3 quesitos. O primeiro quesito é a questão da fase. Quando que eu devo pedir a licença ambiental prévia? Na etapa de planejamento, antes do empreendimento começar, a gente começar a fazer os projetos executivos, né? Primeiro a gente tem que saber se é viável aquele empreendimento naquele local. Então, nós pedimos a licença prévia na etapa de planejamento do empreendimento. A licença de instalação a gente pede antes da efetiva instalação do empreendimento, o empreendimento começar a sair do papel, e também nos casos de ampliação. Você já tem um empreendimento licenciado e você quer aumentar a capacidade desse empreendimento, né? Você quer aumentar a área útil ou você quer aumentar a capacidade produtiva. Antes disso acontecer, você pode pedir uma licença de instalação, desde que atendidos os critérios da licença prévia inicial. No caso da licença de operação, antes de começar a operar o empreendimento, você precisa pedir a licença de operação. Tem alguns estados que têm, inclusive, dispositivos de previsões de ofício de comissionamento, né? Como aqui acontece em Santa Catarina. Você pode pedir um ofício para fazer testes antes de começar a operar efetivamente o seu empreendimento. Como pedir? Para licença prévia, você tem que apresentar o estudo ambiental e os documentos previstos em instruções normativas ou portarias do órgão ambiental. Os estudos ambientais, o relatório ambiental prévio, o estudo ambiental simplificado, o EIA-RIMA, esses estudos, eles têm como objetivo obter a licença ambiental prévia. Como pedir a licença ambiental de instalação? Você vai pegar os documentos previstos em instruções normativas do órgão ambiental e as condicionantes que constavam na licença prévia. Você vai ter que fazer um relatório detalhando o cumprimento de cada uma das condicionantes da licença prévia. Da mesma forma, na licença de operação, você vai ter que verificar os documentos exigidos pelo órgão ambiental e, além disso, um relatório trazendo o cumprimento das condicionantes da licença anterior, que neste caso é a licença de instalação. O que permite cada uma dessas 3 licenças? A licença prévia, ela dá viabilidade locacional e também dá as diretrizes para instalação. Na licença ambiental de instalação, ela permite o início efetivo das obras. A licença prévia não permite o início das obras. Na licença de operação, ela autoriza que o empreendimento comece a operar, comece a funcionar. E, além disso, ela vai impor condições para manter a licença de operação válida. A licença não permite que seja operado o empreendimento de qualquer forma. Ela estabelece certas linhas que devem ser respeitadas durante a vigência da licença ambiental de operação. Nós pegamos exemplos de 5 estados, um estado de cada região do país, para a gente entender as diferenças entre as licenças e autorizações. Então vamos começar pelo estado de Rondônia. Nós temos a Autorização Ambiental Especial, a AAE, que é para atividades de baixíssimo impacto ambiental, conforme vistoria realizada pela SEDAM, que é o órgão ambiental estadual, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental. Temos também a Licença Ambiental Única, a LAU, procedimento simplificado que se aplica para atividades agropecuárias de pequeno porte. Temos também a Licença Ambiental de Propriedade Rural, a LAPR, que ela impõe condições, restrições e controles ambientais para atividades rurais que não sejam de pequeno porte. A licença de operação a título precário, ela se aplica a empreendimentos que estão em operação e querem se regularizar, e também para o caso de testes em seus sistemas de controle ambiental, como a gente comentou agora há pouco. Em Santa Catarina, nós temos o ofício de comissionamento. Aqui, em Rondônia, nós estamos falando que existe a licença de operação a título precário, que vai autorizar os controles ambientais do empreendimento serem testados. Ainda no estado de Rondônia, nós temos a certidão de regularidade ambiental, que é a CRA, para atividades que não são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Temos também a certidão de dispensa de licenciamento ambiental. Ela certifica que o licenciamento ambiental estadual não é necessário. Declara que aquela atividade não é contemplada na legislação ambiental estadual. É um documento que não é obrigatório, é um documento optativo no estado de Rondônia. Certidão de inexigibilidade de licenciamento ambiental. É uma certidão emitida automaticamente, é uma autodeclaração, conforme a resolução do CONSEMA 1 de 2019, lá de Rondônia. Também existe a autorização de exploração florestal, a AUTEX,
ela é emitida para os planos de manejo florestal sustentável. Além disso, também tem as licenças que a gente já comentou nesse vídeo, a licença prévia de instalação e operação e os documentos de outorga de recursos hídricos. Agora, vamos para o estado da região Nordeste. Vamos falar do Piauí. No Piauí, nós temos a licença de instalação e operação, conhecida como LIO, exclusivamente para piscicultura e assentamentos de reforma agrária. Temos também a dispensa de licença, que é para atividades, serviços e obras que não geram impactos significativos. E também temos a declaração de baixo impacto ambiental, a DBIA, que é para empreendimentos considerados de pequeno porte e pequeno potencial de impacto. Temos também o documento de autorização para intervenção florestal, ambiental e intervenção em APP. Ele se aplica à supressão de vegetação, intervenção APP, aproveitamento de material lenhoso e queima controlada. Além também do Piauí de termos as licenças prévias de instalação e operação e documentos de outorga de recursos hídricos. Pegando agora o estado da região Centro-Oeste, né? O estado do Mato Grosso do Sul, nós temos a autorização ambiental, que ela autoriza atividades de exploração de recursos naturais, pesca, supressão de vegetação, pesquisa científica e unidade de conservação, exceto minerações. Temos também um documento que você pode solicitar, que é a carta consulta. Quando você expõe dúvidas sobre a obrigatoriedade ou não do licenciamento, você pode solicitar um termo de referência específico para uma atividade, ou você pode solicitar a apresentação de um estudo ambiental diverso daquele que já consta na resolução CEMAC 8 de 2011. Temos também a licença de instalação e operação, a LIO, a exemplo do Piauí, autoriza a localização, instalação e operação da atividade. E também temos a declaração ambiental. Ela fala o quê? Ela traz questão de existência de débitos ambientais, resposta à carta consulta, né, que você apresentou com certas dúvidas, também traz uma definição sobre a dispensa de licenciamento e também uma manifestação do órgão sobre ampliações e alterações temporárias. Além disso, a licença prévia de instalação e de operação e questão de outorga de recursos hídricos. Entrando no estado da região Sudeste, o estado de São Paulo, nomenclatura de licenças e autorizações no estado de São Paulo. Temos o certificado de licenciamento integrado, CLI, aplicado a tipologias de baixo impacto. Também temos a DAIL, Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento. Ela dispensa o licenciamento de atividades que não são consideradas como fontes de poluição. Temos também o certificado de dispensa de licença, o CDL. Também temos o alvará de licença metropolitana para residências, comércios e prestação de serviço em áreas de proteção de manancial que estão dentro da região metropolitana de São Paulo, a RMSP, ou área de interesse especial da Serra do Itapetí. E também temos a licença simplificada, é a união da licença prévia de instalação e de operação para empreendimentos com baixo potencial de poluição. Estão lá descritos no Decreto Estadual 60329 de 2014 e na deliberação normativa CONSEMA 2 de 2014. Por fim, vamos falar de um estado da região sul, vamos falar do estado do Paraná. O estado do Paraná tem a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, a DELAI, né, para empreendimentos dispensados do licenciamento pelo Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental do estado do Paraná. Também tem a licença por adesão e compromisso, a famosa LAC, que ela autoriza a instalação e operação de empreendimento de pequeno potencial poluidor, e ela é obtida mediante a declaração de adesão de compromisso pelo empreendedor. Declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental, a DILA, que é para empreendimentos com impacto ambiental e socioambiental considerados insignificantes. Também temos a licença ambiental simplificada, a LAS, a LAS, que aprova a localização, instalação e operação de atividades de porte pequeno e ou baixo potencial poluidor. Também temos a autorização ambiental. Ela autoriza a execução de obras, atividades e pesquisas temporárias ou emergenciais. E, por fim, temos a autorização florestal, que autoriza a execução do corte de vegetação nativa, árvores isoladas e aproveitamento de material lenhoso. Imagino que você deve ter ficado um pouco confuso com tantos nomes diferentes. Então, a gente fez uma comparação entre as licenças para fazer um fechamento
e você ter ideia de como cada licença se parece com outro estado ou não. Vamos primeiro verificar as licenças aglutinadas. No estado de Rondônia, nós não localizamos licenças aglutinadas, ou seja, uma licença que autorize a operação e instalação de forma única. No estado do Piauí, temos a licença de instalação e operação. No Mato Grosso também, a mesma nomenclatura, licença de instalação e operação. Em São Paulo, nós temos a licença simplificada, que autoriza a licença prévia, instalação e operação. E no estado do Paraná, nós temos a LAS, licença ambiental simplificada. Com relação a atividades de baixo impacto, em Rondônia nós temos a AAE, autorização ambiental. E no Piauí nós temos a declaração de baixo impacto ambiental, a DBIA. No Mato Grosso do Sul, nós não localizamos uma autorização ou licença específica para atividade de baixo impacto. Em São Paulo, nós temos a certidão de licenciamento integrado. E no Paraná, nós temos as autorizações ambientais para atividades temporárias e emergenciais. Com relação à supressão de vegetação, no estado de Rondônia, nós temos a Altex, que autoriza a supressão e manejo de vegetação. No Piauí, nós temos a autorização para supressão de vegetação, a ASV. No Mato Grosso do Sul, nós temos a autorização ambiental. Em São Paulo, nós temos a autorização para supressão de vegetação. No Paraná, nós temos a autorização florestal. Por fim, com relação à dispensa de licenciamento, nós temos a CRA, para atividades não poluidoras, a CDLA, certidão de dispensa de licenciamento ambiental. No Piauí, nós temos a dispensa de licença. Em Mato Grosso do Sul, nós temos a declaração ambiental. E no estado de São Paulo, nós temos a DAIL e a CDL. Na questão do Paraná, a dispensa do licenciamento, nós temos a DELAI e a DILA. Com esse quadro, a gente espera sintetizar para vocês como as nomenclaturas variam de estado para estado. E aí você precisa tomar cuidado, porque de um estado para outro variam essas nomenclaturas e você pode pedir uma licença de forma equivocada, com base no seu conhecimento do estado que você está mais acostumado a atuar. Fechando essa nossa aula de hoje, para iniciar o licenciamento, busque a legislação estadual para saber qual licença, autorização ou dispensa você deve solicitar. Pegue o seu caso e encaixe na legislação. Caso tenha dúvidas, diversos órgãos disponibilizam canais de comunicação. É melhor perguntar do que fazer errado. Após a definição do que você vai pedir, atente-se à documentação exigida e aos estudos técnicos. Apresente todos os itens solicitados e apresente aquele estudo técnico determinado pela legislação. Monte um processo bem completo, assim você evita o pedido de complementação e o seu processo vai andar de forma mais rápida. Você gostou dessas informações, dessa aula? Conseguimos sanar as suas dúvidas? O microfone da Liliane não está ligado, não. Ai, obrigada, Nilson. Ok, Liliane. Gente, oi? Ok. Obrigada. Todo mundo agora está me escutando perfeitamente, né? Pessoal, era esses os vídeos que eu queria passar para vocês. Peço, por gentileza, para que vocês leem a apostila, dêem uma atenção na apostila, principalmente antes de fazer a prova, porque a prova está uma prova assim fácil, não está uma prova difícil. E outro detalhe, eu vou passar aqui uma revisão, né, da prova. Pessoal, eu não sei quem lembra aí do nosso primeiro encontro, né? A gente falou muito sobre projeto, o que é um projeto ambiental sustentável, né? Tem o tripé da sustentabilidade. Quem que lembra aqui do tripé da sustentabilidade? Quais são as três coisas, os três pontos que compõem o tripé da sustentabilidade? Alguém quer falar?
o social, o econômico e o ambiental, né, gente? Não esqueçam disso. O social é um projeto para ser sustentável, né? Ele tem que ser socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. Isso é um ponto, viu, pessoal, que vai cair na prova. Outro ponto que eu quero falar com vocês é o que é um projeto ambiental? Alguém quer participar? Alguém quer falar? O que aprendeu aí nos últimos encontros, nas últimas aulas? Então, pessoal, o projeto ambiental, né, ele é uma iniciativa, né, voltada para solucionar problemas ambientais e promover sustentabilidade, né? A prova em si, pessoal, ela é tudo o que a gente falou nas nossas aulas. Tá uma prova fácil, não tá uma prova difícil. Outro ponto também que eu coloquei na prova, estudem aí sobre o CONAMA, estudem aí um pouco sobre leis ambientais. Vai cair basicamente isso, viu, pessoal? Como que é a elaboração de um projeto ambiental? Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu vou encerrar por aqui, e aí qualquer coisa, vocês deixem as dúvidas no portal para a nossa tutora Lívia responder vocês, viu? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Liliane. Até a próxima. Tchau. Tchauzinho, professora.